Graça e paz a todos, uma excelente e maravilhosa semana para cada um. E nós vamos começar a nossa sexta aula, onde nós estamos estudando o Pentateuco, e a proposta do Pentateuco é olharmos de uma maneira um pouco assim sintética, bem abreviada, não é que estamos entrando com tanta profundidade nos primeiros 5 livros da Bíblia. Nós já estudamos 3 deles e agora nós vamos para os 2 últimos livros. Você tem aquela apostila completa que eu te passei com todo o material destas aulas, tá? A próxima sequência serão os livros históricos. Então eu vou te enviar dentro dessa semana, se assim o Senhor permitir, também a apostila para que você tenha já, quando começar a próxima aula, você já tem o material para ir anotando junto e acompanhando e verificando tudo isso, tá? Então vamos, antes de mais nada, orar, agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de aprender um pouco da sua palavra e com isso nós crescermos, nos edificarmos e também sermos servos úteis no reino do Senhor. Vamos orar. Obrigado, papai, por mais esse dia, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça e a tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá a possibilidade de aprendermos da tua palavra, aprendermos, Senhor, deste conteúdo tão maravilhoso que é a Sagrada Escritura, papai. Se fôssemos por nós mesmos, impossível compreender tudo que tem ali. Mas pela tua graça, pelo teu amor e pela ação do Santo Espírito, e nós somos iluminados para podermos buscar cada vez mais profundamente a tua palavra, o teu ensino e aquilo que o Senhor queria transmitir a nós. Te louvamos, papai, por esse privilégio. E gratos o somos no nome que é excelso sobre todo nome, o nome de Jesus. Vamos nós, então, a esta maravilhosa aula. Então, nós vamos aprender um pouquinho acerca do Números. Números, eu sei que quando muita gente começa a ler Números, já entra em crise, né? Já entra, meu Deus, Números, é aquela infinidade de nomes, é aquela sequência, é aqueles detalhes, tudo isso parece assim... não tão significativo para nós, mas era muito, muito importante para eles naquela época e muito importante para os dias atuais, para a cultura hebraica, que esses detalhes que foram mantidos estão até hoje preservados e nomes que estão lá, que nem a descendência de Arão, para que haja assim, na cultura deles, no pensamento deles, a reconstrução do templo. Isso é muito importante, porque eles têm que manter aquela linhagem ainda pura de Arão. Então eles têm todos esses... isto para eles é muito significativo. Tanto é que quando você lê no Novo Testamento Mateus, ele se preocupa em mostrar genealogias, tá? Então, para nós talvez não tenha tanto mais significado, mas para um povo e para nós entendermos alguns aspectos que nós acompanharemos lá no Novo Testamento, Números é bastante, aliás, significativamente bastante importante. Vamos nós. O que Números trata? Primeira coisa, eu preciso entender que é atribuído a Moisés. A gente parece que é repetitivo, mas isso é importante. Números foi escrito por Moisés, também há uma referência interna. Lembra que eu falei que tem referências externas e referências internas? Então aqui é uma referência interna falando de Moisés. Mas o que é importante é assim, todo o Pentateuco foi muito questionado se era, se não era, se era, se não era, mas é comum acreditar que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros. Eu sei que alguém vai questionar, e o final de Deuteronômio? É aquele que deu sequência, é o escriba que deu sequência no final, tá? Mas
todo o contexto de Gênesis a Deuteronômio foi Moisés, isso sem grandes problemas. Vamos nós. O título Números vem desse nome, aritmatoi. O que é? Lembra de aritmética? É mais ou menos isso, tá? Então é a ideia da tradução grega do Antigo Testamento para a Vulgata, depois que é a tradução para o latim, que ficou como número. No hebraico, o nome do livro é No Deserto, tá? Então, nós temos assim, essa nomenclatura, quem que deu nome, quem que não deu nome, isso foi nessas transliterações, e principalmente quando o texto original ele passou para o grego e depois ele passou para o latim, aí eles colocaram esses termos, que nem Gênesis, Levítico, mais tentando esclarecer do que se tratava o livro, tá? No original, nome é No Deserto, porque não era assim, Gênesis, não, era uma carta única, um documento único escrito, tá? Não era separadinho como nós temos hoje, nós já vimos isso, tá? Continuando, qual a data mais ou menos? É aquilo que já falei, cerca de 1400 anos antes de Cristo, é mais ou menos por aí, não há muitas coisas a serem dialogada sobre isso. Já expliquei que data no Antigo Testamento é bastante complexo, tá? Já no Novo mas no Antigo Testamento então é muito maior. Cultura, momento diferente, maneira de contar diferente, então tudo isso vem a interferir no processo, tá? Então, mais ou menos por volta de 1400 antes de Cristo. Vamos nós. Números tem duas divisões principais, isso que para nós importa. A primeira parte dela é as instruções enquanto ainda no Sinai. Ali, vocês lembram que o Sinai ele é um marco divisor. Antes do Sinai, eles eram apenas um povo. Pós-Sinai, eles são uma nação. Isto é muito importante. Por quê? O que constitui uma nação é a sua carta magna, aquilo que determina toda a constituição, a lei. E como era um governo teocrático, isto é, Deus governando, então os 10 mandamentos dados ali são a carta magna desta nação do Senhor, tá bom? Então ali é muito importante, é muito significativo, tá? Então nós vamos ver que ele vai do capítulo 1, versículo 1 até o 10:10. A segunda parte, ela cobre o quê? A viagem no deserto, todo aquele itinerário do Sinai até as planícies de Moabe, através do Jordão, da terra prometida, vai do 10:11 ao 36:13. Então ali no Sinai, quando eles recebem aquela... Imaginem só, 2,5 milhões de pessoas atravessando um deserto, cada um eram 12 tribos, né? Então imagine se aquilo não houvesse uma norma, se aquilo não houvesse uma regra, seria um caos a condução daquilo. Cidades menores, nós vemos assim que há um conflito de governantes, há um conflito na cidade, então imagine 2,5 milhões no deserto, à mercê de intempéries climáticas, à mercê de inimigos que queriam tomar o que era deles, se não houvesse uma organização perfeita. Então, as instruções do Sinai, elas são muito importantes, porque não somente ali uma carta magna, mas dá um norte para eles caminharem através do deserto, nas condições que eles atravessaram, sim, guardados por Deus, mas em umas condições bastante significativas, e isso, se não houvesse uma boa, vou pôr assim, uma boa gestão de pessoas, uma boa gestão de organização, imaginem o que teria acontecido. As instruções do Sinai, eles cobrem alguns tópicos que são muito importantes, tá? Então vamos conhecer um pouquinho. Aqui,
a série de instruções para fazer o censo de vários grupos. Eles tinham que estar preparados, eles iam enfrentar batalhas, eles tinham que saber com quem que eles podiam contar, com quantos que eles podiam contar, como é que estava dividido mais ou menos. E isso era importante para eles saberem mais ou menos quantos jovens, quantos adultos, quantas mulheres, quantas crianças, a organização toda. Então, claro que a contagem central é quantos homens, cabeça de família tem, mas a ideia principal deles era ter uma noção do que estava ali junto deles, tá? Lembre-se, eles saíram do Egito meio que apressados, não foi organizado, levou anos e anos de organização. Não, foi meio assim, numa velocidade até bastante rápida diante de tudo que estava acontecendo, tá? Vamos nós. Do capítulo do 5 ao 6, lidam com a imundícia ritual, a infidelidade marital e os nazireus, aqueles que não podiam ter a navalha, não podiam cortar este lado aqui. Tanto é que você vê hoje estes fariseus, né, vamos falar bem assim, eles têm esse cuidado muito grande de não cortar isso. Então você nota, eles rapidamente estão diferenciados. Então um narizeu, você lembra de algum narizeu importante? Isso, procura na Bíblia algum narizeu importante, nazireu, não nazir, é nazireu que é importante, tá? Uma das coisas bastante é esta imundície ritual. Eu tinha passado já no capítulo anterior, no estudo anterior, alguns detalhes da preocupação com Deus. Inclusive, imagine 2,5 milhões de pessoas no deserto sem banheiro. Parece a coisa mais simples do mundo, né? Quando a gente imagina, parece filme. Não, é uma realidade. Eu tenho 2,5 milhões de pessoas caminhando no deserto. Ali não tinha banheiro, não tinha chuveiro, não era um acampamento. Não foi uma semana de acampamento, não foi um mês de acampamento. Foram 40 anos atravessando aquele deserto. Então, até nisso, Deus se preocupou em dar instruções para eles em como tudo deveria ser feito, até nas questões da higiene pessoal. Se não, imagine a enfermidade que aquilo não teria. Imagine o quanto não dizimaria o povo só na falta de higiene. Tá? Não vou nem falar inimigos, só a própria falta de higiene o que não teria causado. Então, isso é muito importante a gente olhar com todos esses detalhes, em tudo, Deus se preocupou. E dentro do campo do ritualismo, toda essa parte que ele passou, que ele ensina o povo. Um detalhe que é importante, quando eu entendo que Deus deu os 10 mandamentos, mas dali ele passa uma série de normas. Então é isso que eu preciso entender. Quando a gente fala assim, mas Deus deu só os 10 mandamentos e acabou. Não. Lá em Levítico você vê uma série de normas para o povo caminhar nesse deserto, para eles atravessarem essas dificuldades todas, tá? E isto é extremamente importante da gente conhecer. De novo aqui, os líderes do povo trazem ofertas para o tabernáculo. Você lembra como é que foi feito o tabernáculo? Foi pedido. Então você vê que assim, eles tinham um material maravilhoso, um material bom, tá? Então eles não saíram do Egito sem absolutamente nada, com as mãos abanando. Não, eles saíram muito bem do Egito, financeiramente, economicamente falando, tá? Então, esses líderes trazem as ofertas, eles trazem ouro, aqueles tapetes, aquelas peles, aqueles tecidos, tudo material finíssimo, material, hoje vamos poder falar assim, material de primeira linha, de qualidade super boa, entendeu? Aqui, a consagração dos levitas. E você vai ver então que capítulo a capítulo ele vai trabalhando de uma maneira mais geral alguns detalhes que precisavam ser. Por isso que é importante a gente ler todo o Pentateuco. Na realidade é como se fosse um livro só, tá? É uma sequência, tá? Nesse sentido, é um único material. Continuando aqui.
a Páscoa e a nuvem, o fogo, o motivo do preparo é reconsiderado. Vocês lembram que a Páscoa ela tem um sentido de Pessá, que é passagem, então é muito diferente daquilo que é no Novo Testamento. A Páscoa ela é a origem que é no Antigo Testamento, é na saída do Egito, é naquele momento. Então ele vai repetir ali, então, aquilo que aconteceu, e agora ele vai dar as instruções acerca disso. É esta Páscoa que Jesus comemora quando ele institui a ceia e quando ele nos entrega a nova aliança, a aliança que é no cálice do Senhor, a aliança que é no sangue do Senhor, né? Eu falo cálice no sentido daquele que é o sangue do Senhor. 10, de 1 a 10, instruções para que sejam feitas sinais com trombetas. Isto é, se você já assistiu algum filme de exército, você vai ver que tem toques específicos de trombetas, um para levantar, outro para a hora do café, outro para a hora do almoço, outro para a hora da ginástica. Ali acontece também alguns detalhes nisso daí. Alguns toques de trombeta para determinados atos que deveriam ser feitos, para determinados momentos que eles deveriam vivenciar. Então isso era muito importante. Imagina, alguém toca essa trombeta e todo mundo fica lá, o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Não, era tudo explicado. Por isso, um detalhe muito importante. Quando nós lemos um pouco o Apocalipse, e aqui eu quero fazer um paralelo muito superficial, tá? Não vou entrar com profundidade, não. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vamos ver que há uma sequência de trombetas. Então, é claro, nós não sabemos o tempo em que cada uma delas e qual é o som que cada uma delas vai ter, mas há uma sequência de trombetas e imagine, na primeira, para nós que somos cristãos, para nós que cremos, né, na ação de Deus, na hora que tocar a primeira trombeta, vou falar bem assim, uma coisa assim, imagine como é que o mundo vai estar. Esquece os cristãos, o mundo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí vem as sequências de trombeta e eles tentando entender o que está acontecendo. Para quem sabe o que é, já sabe o que fazer, tá? Então é bem essa ideia que está ali, mas quando a gente chegar lá em Apocalipse, isso vai ser visto com maior profundidade. A viagem, né? Tem duas partes principais. A segunda parte foi dividida em dois tópicos. A gente trata o primeiro tópico, alguns detalhes, e a viagem tem duas partes. Que viagem? A travessia do Monte Sinai até a Terra Prometida. Qual a primeira parte? A destruição da geração que vivenciou a libertação. Por que aqui está essa destruição? Que aqui nós vamos encontrar. Todos os que saíram do Egito não entraram na Terra Prometida. Quando ele fala de destruição da geração, é exatamente isso. A não ser 2. Por quê? Por desobediência, por queixa, por rebelião. Todos morreram ali na travessia. O deserto os sepultou, tá? Esta é uma verdade. Mas o Senhor foi até lá para tirá-los, mas os filhos daquela geração é que entraram, porque era uma geração rebelde. E isto nós vamos ver ao longo da história quantas vezes as gerações são rebeldes. Mas vamos continuando. A segunda parte é esse preparo para adentrar na Terra Prometida. E você dá uma olhadinha que tem de novo um outro censo. Olha, então, a partir do versículo 26, que há eu vou ter no primeiro momento qual era o censo, qual era o objetivo, e agora tem um outro momento em que vai acontecer o censo de novo. E por que tudo isso acontece? Porque agora vai começar a distribuição das terras. Até então, eles eram apenas um povo que se transformou numa nação, mas não tinha ainda uma terra. Eles estão em direção a essa terra e ao tomarem posse dessa terra, aí eles vão se constituir verdadeiramente como uma nação que tem um governante, Deus, uma carta magna,
os 10 mandamentos, juntamente com todo o ritual que Deus passa, todas as atribuições, todas as leis que o Senhor passa. E agora eles têm uma terra, um chão para pisar que é deles. E aí esse censo é para fazer essa divisão de terras, tá? Então Números é importante nesse sentido também, né? Como é que eles andavam, como é que eles ficavam acampados? Você tem no mapa, eu passei para você, onde que ficava o tabernáculo e as tribos, como é que elas ficavam, tá? Era deste jeito que as tribos acampavam. Por quê? Proteção total para o tabernáculo, tá? Aqui, o tabernáculo para eles era a centralidade de toda esta marcha, era a centralidade deles, desta presença de Deus na vida deles, era a centralidade deles na vida deles. Então, todas as tribos, e vocês veem aqui, na linha de frente destas tribos todas, haviam aqueles que eram os sentinelas. Então aqui estava acampada a tribo, não é quadradinho assim, né, retangular, tudo assim arrumadinho, mas é mais ou menos organizado, bem organizado por sinal, mas para que o inimigo não chegasse tão próximo, aqui na linha de frente havia os sentinelas. Qualquer coisa, a trombeta era tocada, um sinal era dado e eles se posicionavam para defender. Ninguém ficava sozinho. Imagine que viesse o inimigo na direção de Judá, aqui. Contra essa coisa. Judá não combateria sozinho. As outras tribos entrariam também nessa batalha, nunca deixando desguarnecido a outro lado. Tá? Eles não iam todo mundo para o lado de cá e aqui ficaria descoberto. Não. Era muito organizado. Tá? Claro, quem fez isso foi Deus, então a coisa era bem feita, não precisa nem falar, né? Mas vamos nós. Como é que elas andavam? Tá? Então, olha só, que interessante. Aqui à frente, a arca. Então, não é que a arca ia lá, né? Não. Havia toda uma estrutura, que a arca aqui, junto com essas três tribos, Judá, Issacar e Zebulon, tá? Aqui atrás deles vinham os levitas, tal, que puxavam todo o material que era do tabernáculo. Aqui atrás vinha Ruben, Simeão e Gade. Já era uma linha de caminhada, tá? Aqui atrás vinham os levitas, eles levavam a mobília. Você está vendo que a arca está sozinha, porque a arca é a presença de Deus. Ela é vou pôr dessa maneira, é o estandarte deles. Quando você assiste um desses filmes antigos, você vê que à frente vai alguém com uma bandeira, que é o estandarte deles, é o símbolo deles, é o significado deles. E a arca era o significado deles. E aqui atrás vocês veem que ficam 6 tribos, porque era muito comum se pensar que o ataque sempre viesse pela retaguarda. Por isso que eles têm essa estrutura. Mas volto a dizer, qualquer ataque, qualquer coisa, rapidamente, não havia um espação enorme entre eles. O deslocamento era muito sincronizado, tá? Era uma coisa assim, realmente cinematográfica, tá? Controlar 2,5 milhões de pessoas, por isso que esses toques de trombeta, como tudo funcionava, era muito organizado. Eles eram rebeldes, mas eram organizados. Aqui está a divisão das terras, tá? Como é que foram divididas as terras? Você sabe que tem uma tribo que ela não recebe terras, mas ela é alimentada. Você sabe que tem uma tribo que foi para lá do Jordão e a outra que duas que ficaram antes do Jordão e as outras que passaram o Jordão. Vocês lembram de tudo isso daí? Então vou ter que ler, tá? Eu só estou fazendo tudo isso para vocês lerem, tá? É maldade mesmo. Aí alguém vai falar para mim assim, mas pera aí, por que tem tribo que ganha? Olha Manassés, o tamanho do terrenão, olha Judá, o tamanho do terrenão, e olha o coitadinho do Zebulão aqui, olha o Issacar aqui, que coisinha. Olha, isso daí você vai ter que chegar diante de Deus e perguntar por que tudo isso. Mas havia um propósito sim, tá? Essa distribuição de terras
Claro que tinha a ver também com o número de pessoas, claro que isso tinha a ver com o número de pessoas que cada tribo tinha, e tinha a ver também com era mais uma posição estratégica, tá? Você vê assim, por exemplo, Benjamim, como ela está aqui, ó, ela, na sua realidade, ela está protegida por todo mundo. Então, dependia também, lembra que foi feito um censo para que eles pudessem ter uma melhor, na sua divisão de terras, mas uma melhor estrutura de defesa e uma melhor estrutura de um ajudar o outro, tá? Então, por isso que as terras foram divididas deste jeito. Continuando. Qual a origem das 12 tribos? Você lembra? Por que são 12 tribos? Você lembra disso aí? Tá lá, ó. Tá em Gênesis 29, 30 e 35. Os 12 filhos de Jacó. Lembra? Ó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Você lembra disso aqui? Não lembra? Então agora vai lá e lê isso daí e você vai lembrar disso, tá? Esses 12 nomes não são exatamente... tá. Na fuga do povo do Egito, Deus define a tribo de Levi, tá? O terceiro filho de Jacó seria uma tribo separada, tá? Eles vão ser os levitas, os que vão trabalhar, por isso que vem o nome levita, que são a linhagem de Levi. E aqui, o que é interessante neles é o seguinte, eles não trabalhariam a terra, mas trabalhariam no tabernáculo. Eles seriam sustentados por todos os outros, tá? Então, no lugar de Levi e no lugar de José, assume Manassés e Efraim, tá? Por isso que tem essas diferenças, esses nomes, esses detalhes, tá? Mas, para você conhecer, dá uma lidinha no capítulo 29, 30 e 35 de Gênesis. Por isso que eu falei, quando eu vou começar a ler a Bíblia, eu tenho que começar a ler, uma coisa é ler a leitura contínua e a outra coisa é a leitura para estudar, tá? Então a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, até compreender melhor tudo aquilo que a gente está lendo. Pronto, acabou. Números, tá vendo? Números é bem simples. Essas duas últimas estudos, Números e Deuteronômio, é bem mais simples, mas eu tenho que voltar para ler alguns detalhes que estão em Levítico, eu tenho que olhar alguns detalhes que estão lá em Êxodo, eu tenho que olhar alguns detalhes que estão lá em Gênesis, tá? Então, se eu quero fazer um estudo com mais profundidade, isto é extremamente importante, tá? Então, assim, o material é bem menor, tá? Porque os significados são um pouco diferentes. Levítico é o livro mais centralizado de tudo isso. É ali onde a gente tem um conteúdo mais específico e é extremamente importante, tá? Vamos conhecer o que é Deuteronômio. Deutero significa dois, segunda vez, tá? Nome vem de nomos, lei. Então é a segunda vez que a lei é passada para eles. Por quê? Em Levítico, eles recebem toda a lei. Basicamente, está tudo ali. Ponto. Agora, passou-se um tempo. Eles atravessaram todo um deserto. Eles estão diante da terra prometida. Entre eles e a terra prometida tem apenas a passagem do Jordão. Apenas ponto e vírgula. Só para você ter uma ideia do que é essa coisa, da onde eles estavam para o Jordão, o rio propriamente dito, dá mais ou menos uns 700 metros de descida. Mais ou menos, você tem uma noção, é você descer para Santos. Nós estamos mais ou menos a 700 metros, 740 metros de altitude em relação ao nível do mar. O Jordão é o rio mais baixo da terra, então ele está lá embaixo, tá? Então assim, eles tiveram que descer até o Jordão, atravessar o Jordão e subir, tá? Então não era uma simples travessia de rio, não, era uma caminhada significativa. E ali começa-se toda uma estrutura, porque tribos vão ficar do lado de cá do Jordão e as outras tribos vão para o lado de lá.
tomar posse. Então, o esquema de movimento, então eles vão caminhar, vão conquistar, mas eles não podem deixar desguarnecido essa retaguarda. Então, um grupo fica aqui protegendo essa parte e os demais vão para lá para conquistar a Canaã deles, tá? E você lembra de como essa conquista ela é fantástica. O primeiro lugar que eles vão passar é Gilgal. O Gilgal é o lugar da conquista. Então desce o Jordão, atravessa o Jordão, sobe. O primeiro ponto a ser conquistado é Gilgal. Daí nós vamos ver lá depois a cidade de Jericó. Lembra da cidade de Jericó que ela cai porque uma infantaria pesada com tanques de guerra gigantescos, bombardeiros. Não foi isso? Não, né? Não, também não viu porque não tem. O que foi lá foi o seguinte: como é que foi que eles entraram lá? Como é que foi a conquista? Caminharam 7 dias em volta da cidade. E no último dia, no 7º dia, 7 vezes. E na última caminhada, aquele alarido, aquele grito, trombetas, literalmente um bate-panela e gritos. As muralhas caíram. Ação de Deus, não foram os gritos dele. Foi provado cientificamente que nenhum som emitido seria capaz de derrubar. Mas o toque de Deus desmoronou tudo. Vamos nós. Deuteronômio. Então é a segunda vez que a lei é passada. É ali que Moisés repete a lei para eles, para agora eles já estão consolidados como uma nação que tem um rei, que é Deus, uma carta magna, que é a lei, aquela dada por Deus, e eles têm agora uma terra que será deles. E isto é extremamente fundamental para eles. Vamos ver então o Deuteronômio. De novo, olha só como é que começa. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então ele vai trazer de novo toda a lei, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi passado. E o nome Moisés aqui ele aparece, olha, cerca de 40 vezes. Se alguém tinha alguma dúvida, caiu por terra, né? Misericórdia, né? Então vamos nós. Tanto a tradição judaica quanto a samaritana, e aqui é interessante, porque lembra que samaritanos eram, né? Estima-se que devam haver, alguns anos atrás, haviam mais ou menos umas 500 pessoas que eram os descendentes dos samaritanos. Os samaritanos estão desaparecendo, tá? Eles não tiveram continuidade, eles literalmente estão em extinção. O povo samaritano está em extinção. Mas ele é tão... o povo samaritano, não que Deus fez alguma coisa, não é. É natural que alguns povos sejam extintos, né? Aqueles povos primitivos, né? A origem primitiva, tá? Então, por que tanto a judaica quanto a samaritana? Você lembra da conversa de Jesus com aquela mulher na beira do poço? Você lembra? Em que ela fala, como você é um judeu, nós é que temos o lugar certo de adoração. Então, essa coisa é antiga, tá? Mas a tradição samaritana também, os escritos samaritanos, também apontam Moisés como o autor. Então, o Pentateuco tanto era para os judeus quanto para os samaritanos era a mesma coisa, tá? Mas aí começaram a haver umas distorções ao longo do tempo. Não é momento de tratar disso. Vamos nós. O último capítulo contém um relato da morte de Moisés. Aí, provavelmente, foi escrito por... Não é que Josué começou a escrever, mas o escriba que estava com Josué é que escreve. Da mesma maneira, Moisés. Você vai ler na Bíblia um documento onde Paulo fala que com o próprio punho, vede com que letras grandes. Então há uma descrição, é a pessoa propriamente. Na maioria das vezes era um escriba, era aquela pessoa que estava ao lado dele, todos os relatos ele ia anotando. Então ele ia falando, ele ia anotando, escrevendo. Imagine, cuidar de todo esse povo e ainda por cima ficar escrevendo. Não, tinha uns escribas ao lado anotando exatamente o que era dito, tá? Então quando fala por Josué, isto é, a sequência. Josué é aquele que vai dar sucessão a Moisés. Ele foi preparado para suceder a Moisés, tá? Qual a data?
Então, de novo, nós temos por volta deste ano 1400, 1440, sempre algumas coisas que estão por aí. Uma das coisas que é bastante importante é esse detalhezinho final aqui, ó. Os últimos 30 dias, parece que Moisés fala, eles param, desce lá para o Jordão, atravessa o Jordão, sobe lá, vai para Gilgal, toma lá Jericó, aquela coisa. Não. É uma sequência muito bem preparada, tá? E quando Moisés morre, porque eles sabem que morre, mas vocês lembram que ele não é sepultado. Moisés morre e não foi sepultado. O corpo de Moisés não foi achado. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus não permitiu que Moisés adentrasse na terra prometida? Ponto. E por que que ele não permitiu que o corpo de Moisés ficasse visível assim para sepultamento? Dois motivos. O primeiro, Moisés teve um ato de desobediência. Já tinha sido dito a ele, fala com a pedra. Ele foi lá, estava nervosinho e pife na pedra, né? Bateu na pedra. Isso lhe custou não entrar, ele não perdeu a salvação, ele não perdeu o amor de Deus, ele não perdeu a comunhão com Deus, não perdeu nada. Mas Deus tem disciplina. É isso que é extremamente importante. Uma coisa é salvação, outra coisa é a ação da disciplina de Deus em nós. São coisas, não mudam o amor. Aí um exemplo muito simples que eu poderia usar é uma mãe, um pai que corrige o seu filho. Ele corrige o seu filho, ele aplica-lhe uma disciplina, o que aliás tem faltado significativamente nos dias atuais, mas ele aplica uma disciplina, mas não muda o amor dele, não tem nada a ver com amor, tem a ver com disciplina. Então Moisés foi, eu vou pôr entre aspas, disciplinado, mas vou tirar as aspas agora, tá? Ele foi disciplinado por Deus. Ele perdeu a salvação? Não. Tanto ele é tão significativo, quem que aparece, quem que significa na transfiguração de Jesus? Quem é que está simbolizado lá? Quem são as presenças simbólicas ali? Eu não vou falar sobre isso agora, quando nós chegarmos lá nós vamos estudar isso. Não é que Moisés desceu em carne e osso lá, vamos com calma, tá? Mas vamos deixar assim. Então Moisés, aqui, ele morre, pronto. Então ele é disciplinado, mas ele tem, claro, está com o Senhor. Ponto final. Ele não entrou na Canaã terrestre, ele entrou na Canaã celestial. Ponto. Segundo ponto, por que o corpo não foi encontrado? Porque seria idolatrado. Deus conhece o coração das pessoas. Eles iam pegar o corpo dele e iam ficar carregando como se fosse um patrimônio, como se fosse um ídolo. E Deus não queria, porque eles estariam entrando numa terra extremamente idólatra. Era fácil eles se corromperem, era fácil eles se perderem. Então Deus já estava tomando todas as precauções, cuidando daquele povo. Então, o fato de não encontrarem o corpo de Moisés tem a ver com o amor de Deus ao povo, porque eles rapidamente iam idolatrá-lo, ele ia virar uma divindade para eles, vamos por assim, vai. Vamos nós. Qual o contexto histórico? Tá? Olha só, Moisés também era um jovenzinho, um garotinho com 120 anos, tá? Você lembra, ele tinha quantos anos quando ele saiu do Egito? Por volta, né, ele teve aquele percalço com aquele egípcio lá e fugiu, por volta de 40 anos. Mais 40 anos ele ficou como pastor de ovelha, né, ali sendo preparado pelo Senhor, e os últimos 40 anos da vida dele, ele foi nessa travessia. Então, ele tinha mais ou menos por volta de 120 anos, tá? Então, olha por que ele ainda hoje ele é extremamente significativo para o povo hebreu e para todos, né, que são cristãos, porque ele foi aquele que foi um enviado do Senhor para tirar o povo da escravidão do Egito, tá? E conduzir o povo para a Canaã terrestre, a Canaã, que era a terra prometida deles, tá?
Então aqui, você fala assim, peraí, aqui está escrito que eles andaram 38 anos, a gente fala 40. A gente arredonda, tá bom? Não foram 40 anos, por isso que eu falo, data é um problema sério. Ninguém vai ficar falando, olha, foram 38 anos, 7 meses e 25 dias, tá? Então arredonda para 40 anos, muda alguma coisa? Não, não muda nada. Não muda nada, entendeu? Então é meramente uma questão de tecnicidade, meramente isso. Todo mundo fala 40 anos, aceita 40 anos, é aquela coisa de arredondar. As pessoas não gostam de arredondar a idade, né? Mas para Deus não tem problema, porque historicamente falando, o que faz diferença vai menos de um ano ali. A diferença total vai dar um ano e pouquinho. Historicamente, em todos esses anos de coisa, o que vai fazer um ano e pouco de diferença na história? Então é por isso que a gente fala assim, 40 anos e ponto, não se preocupa com isso. Mas eu li 38. Sim, pode ler, é isso daí mesmo, então não está errado. É meramente essa explicação que eu quero te deixar, tá? E aqui eles vão estar, Moisés é extremamente significativo, porque no finalzinho da vida dele, ele passa a lei novamente para o povo, ele instrui novamente o povo para que eles vençam e alcancem os objetivos da terra prometida para eles. Vamos nós, qual o conteúdo que nós temos? Primeiro, recomendações. Olha só, Moisés, aqui que é importante, olha, embora Deus não tivesse proibido entrar em Canaã, ele experimenta um forte sentimento de antecipação pelo povo. Ele vê a nova terra, sabe? Mas ele vê com um olhar acima de qualquer outro. Não por um lugar mais alto, não, pela comunhão que ele tinha com Deus. Ele não ficou de nada decepcionado por não estar lá, porque ele sabia para onde ele estava indo, tá? Mais ou menos você tem uma similaridade disso lá em Estevão, no apedrejamento de Estevão. Você vê que lá, apesar de ele estar sendo apedrejado, ele olha e vê o Senhor, tá? Então Moisés, esse momento último dele é um momento muito especial, muito entre ele e Deus. E ele olha, ele contempla. E eu acho que é uma visão assim muito pela fé agora. Ele olha para a terra prometida e ele eleva os olhos e olha para Canaã celestial. Eu acho que ele foi um dos humanos. Eu acho que ele foi assim, o único humano que pôde ver as duas Canaãs simultaneamente. Este é um pensamento meu, tá? Eu vejo pela leitura que eu faço, eu vejo esse momento de Moisés. Ele olha a terra prometida diante dos seus olhos, mas ao mesmo tempo ele olha para Canaã celestial que está lhe aguardando. E o Senhor vai dar a ele, tá? Olha só, este daqui é muito importante, tá? Ele exorta 35 vezes para entrar e possuir a terra. E isso daqui é muito, muito importante. Vocês lembram qual foi o problema? Josué vai adentrando, Deus promete a ele que onde ele pisar a planta do pé deles e tudo mais, o que Josué vai fazendo? Vai conquistando e começa a fazer alianças, começa a parar a conquista, começa a não ter mais a ação, começa a pactuar com os povos. E não era essa a ideia. Foi repetido 35 vezes para entrar e possuir. Ele recorda, 34 vezes que essa terra é a terra que Deus lhes está dando. É extremamente significativo, grifem isso, porque vocês vão ver esse erro acontecendo logo na sequência. Deus prepara tudo, mas o homem é desobediente. Logo na sequência, vocês verão, quando nós estudarmos Josué, os erros. Avisados foram, mas teimosos também o foram. E aqui, enquanto nós se prepara, o que é importante? Moisés relembra eles o quê? Do conserto com o Senhor, tá bom? E de novo, o grande medo, idolatria. Olha, toda a ideia de Deus, ele tirou aquele povo do Egito para saírem da idolatria. Ele tirou aquele povo daquele lugar porque eles estavam se
contaminando. Só que vai acabar acontecendo, porque Josué não cumpre exatamente o que está lá. Ele está preocupado com a perpetuação do concerto, na nova vida, na nova terra, expõe os mandamentos, lembra os mandamentos, os estatutos, ali no concerto. Olha por que Deuteronômio é extremamente importante. Ele é citado mais de 80 vezes no Novo Testamento. É um dos livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento. Por quê? Porque é extremamente significativo, é extremamente importante, ele é um fator decisório, é um fator extremamente, na travessia, é o momento em que todo sonho, todo o preparo, todo aquilo que estava sendo elaborado ali no Egito, está sendo preparado, então é elaborado ali, é preparado no deserto por 40 anos, para fazer conta redonda, agora está diante deles, e eles ainda terão outros milagres acontecendo diante deles, mas mesmo assim, eles não vão obedecer todas essas normas, todo esse estatuto deste novo momento que eles estão vivendo. Eles vão se deixar contaminar. Mas isso é para outra história. Vamos ver onde que eu vejo Cristo revelado aqui. Primeiro, ele é o primeiro a profetizar a vida do Messias. Está em 18:15, ó. É a única pessoa com quem Cristo se comparou. Dá para você entender um pouquinho quem é Moisés? A importância que ele tem. Ele é extremamente, de todos os personagens bíblicos, exceto, claro, né? Jesus é supra-sumo, não tem como fazer comparação. Mas todos os personagens bíblicos, Moisés, ele é extremamente significativo, histórica e espiritualmente falando. Porque quando Jesus faz essa comparação, em que sentido? Moisés foi um libertador, Moisés foi um cuidador, Moisés foi um intercessor. É nesse sentido que ele se comparou. Porque Moisés, ele exerceu todas as funções. Se nós olharmos com um pouquinho de... sem uma espiritualidade, Moisés foi o que estava reinando lá com eles, era o governo deles, e Moisés era aquele que estava intercedendo a Deus por eles, então ele estava agindo em todas as funções, e Moisés também, eu vou falar assim, ele também é um profeta, no sentido que ele está profetizando as coisas de Deus para o povo. Ele está trazendo, a gente diz assim, os oráculos de Deus, as palavras de Deus para o povo. Moisés é de uma importância ímpar na Bíblia, tá? Então, o Antigo Testamento, eu tenho que ter como pano de fundo esse personagem, tá? E o que ele significa na história do cristão e na história, principalmente do povo hebreu, mas para nós também com muita significância, tá? Jesus cita Deuteronômio 6:5, tá? Quando foi perguntado qual é o mandamento mais importante. E quando ele foi confrontado por Satanás, lembra que Jesus foi confrontado? Olha o que ele cita, Deuteronômio, olha essas passagens aqui, são as passagens do confronto entre Jesus Cristo e Satanás. Ele usa Deuteronômio, por isso que eu falo, leiam Deuteronômio com muito cuidado, com muito amor, com muita dedicação, porque é extremamente importante, tá? Jesus o utilizou em várias passagens para explicar para o povo. Por quê? Porque o povo conhecia. O povo sabia, e Satanás também, é claro, né? Mas assim, o povo, quando Jesus falava e estava usando Deuteronômio, o povo entendia muito claramente, porque todos eles conheciam o Pentateuco, a Escritura, tá? Então, o Antigo Testamento, os profetas, os Salmos, para o momento de Jesus, eles tinham sim, tá? Todo o Pentateuco, todos os Salmos, todos os profetas, todos já estavam, eles já eram assim, tinham já esse material para eles. Claro, não era que nem nós temos a Bíblia, não, mas era
o que os sacerdotes usavam, tá? O que os fariseus estudavam. Era aquilo que se lia nas sinagogas, tá? Era esse material mesmo, tá bom? Vamos nós. Onde que nós vamos encontrar o Espírito Santo no Antigo Testamento? O Espírito de Deus, desde o tempo da libertação do Egito, e encontraria guiá-los e protegê-los, se permanecessem obedientes ao concerto. De novo a desobediência entrou. De novo. Quem sempre guia o povo é o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, ela é pontual, ela não é como hoje para nós, é derramada sobre nós. Não é que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo se derramou, não, mas o amor, a presença do Espírito Santo se derramou. E lá era mais pontual, era mais uma ação daquele momento, numa determinada missão, num determinado objetivo, tá? E isso era muito importante. Como importa aqui, várias das profecias, mas incluíam a vinda do Messias, tá? Aqui, ó, no 18:15, a dispersão de Israel, o arrependimento, a restauração, a conversão nacional e futura de Israel e a prosperidade nacional. Então aqui, prosperidade no sentido do crescimento desse povo, tá? Que eles alcançariam mais adiante, tanto é que o império, o poder, né, o domínio que Salomão teve foi um dos maiores impérios, um dos maiores tamanhos que Israel já conquistou, já teve. Foi perdendo por desobediência, sempre o problema era esse. Então, várias vezes, as ações do Espírito Santo são vistas aqui em Deuteronômio. Aqui estão as passagens já apontando isto que ia acontecer, tá? Então, a ação do Espírito Santo é essa voz que usa a boca de Moisés para anunciar estes fatos que seriam os fatos vindouros, e alguns fatos assim muito a curto prazo, tá? Vamos nós. Qual o esboço? Então aqui eu tenho toda a distribuição do livro de Deuteronômio, como que ele está dividido, cada capítulo, cada assunto. Então quando você quiser saber um assunto, olha só, aqui olha que bacana, quando você quer saber na exposição dos 10 mandamentos, das leis cerimoniais, da lei civil, das leis criminais, das leis sociais. Aí depois, aí de novo, tá vendo? Ó, é uma série de discursos feitos por Moisés ali, antes de entrar na terra prometida, tá? Então aqui, ó, a cerimônia de retificação, tá retificando, ele vai estar arrumando algumas coisas para eles, sanções do concerto, o juramento do concerto, e as palavras finais e a morte de Moisés, tá? É registrado isso para que não se ficasse um vácuo para saber o que aconteceu, mas então é registrado isso daqui. A perpetuação do concerto, de novo aqui, como é que isso daria continuidade adiante? Esse cântico do testemunho aqui, então, esse momento final onde que há um detalhe importante que nós muitas vezes pensamos assim em Salmos, só é o livro de Salmos. Nós temos aqueles 150 salmos registrados. Nós temos muito mais salmos, porque salmos era uma espécie de uma poesia ou de um cântico, tá? Então nós vamos encontrar vários outros momentos onde esse cântico de exaltação a Deus, de glorificação a Deus, de mostrar a majestade de Deus, ele é apresentado, tá? Isso acontece muitas vezes, tá? A bênção, né, de Moisés sobre Israel já agora ele já olha como aquilo como sendo a nação de Israel, já ele olha já mais com aquele olhar que não é mais um povo errante no deserto, agora eles têm uma terra, um rei que é Deus, e eles têm uma lei, e aí ele dá essa bênção sobre eles. Isso é uma coisa muito bonita. E a morte e a sucessão de Moisés é já a parte final da história, tá? Aqui tem uma divisãozinha aqui, tá? Desculpa, falha técnica, mas você põe aí, tá bom? É esta a nossa aula. Que maravilha, nós podemos falar com o Senhor.
Isto é importante. Que Deus os abençoe e que Deus continue usando vocês grandemente. E que vocês, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Qualquer coisa que vocês... eu não entendi isso. Entre em contato comigo. Usem todo esse material para abençoar a vida de vocês e com isso vocês abençoarem outras vidas. Que Deus seja sempre convosco.